Olha, a história tá cheia de grandes tragédias no mar, né? Mas algumas acabam ficando meio na sombra, quase esquecidas. Hoje a gente vai trazer uma delas à luz, a história catastrófica do Príncipe de Astúrias. É um naufrágio que foi tão rápido, tão misterioso, que até hoje desafia a nossa imaginação. 5 minutos. É isso mesmo. Foi só esse o tempo que um dos navios mais luxuosos da sua época levou para desaparecer debaixo d'água aqui na costa do Brasil. Pensem bem, só 5 minutos. Desde o primeiro impacto até o silêncio absoluto. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que assombra todo mundo há mais de 100 anos. Porque, vejam bem, não era um navio qualquer, velho ou frágil. Não. Era o que havia de mais moderno na engenharia naval espanhola. Então, o que é que pode ter dado tão, mas tão errado naquela noite? Para a gente conseguir entender o tamanho dessa perda, primeiro a gente precisa conhecer a joia que se perdeu. O Príncipe de Astúrias. Ele não era só um navio para levar gente de um lado para o outro. Não. Ele era o próprio destino. Olha só, o Príncipe de Astúrias não era um navio comum. Ele foi feito para ser uma versão ainda melhor que o seu irmão, o já famoso Infanta Isabel. Ele tinha casco duplo, compartimentos que não deixavam a água entrar, era tecnologia de ponta, pensada exatamente para evitar que o navio afundasse rápido. E é isso que torna o destino dele ainda mais bizarro, mais inexplicável. E por dentro, nossa, era luxo puro. Imagina só, os passageiros da primeira classe podiam ler numa biblioteca toda em mogno, estilo Luís XVI, jantar rodeados por painéis de carvalho japonês, ouvir um piano feito sob medida no salão da música. Era, sem exagero, um verdadeiro palácio flutuante. E isso só torna o que aconteceu com ele ainda mais chocante. Então vamos avançar para a sexta e última viagem dele para a América do Sul. A bordo, o clima era de pura festa. Era carnaval, afinal de contas. Só que, enquanto a celebração rolava solta lá dentro, uma tempestade violentíssima se formava do lado de fora. O cenário para o desastre já estava sendo montado. E a catástrofe aconteceu numa velocidade que dá até medo. 4h15 da manhã, o navio bate nos recifes, a água invade a Casa das Caldeiras e, bum! Uma explosão corta toda a energia. Sem eletricidade não tem como pedir socorro. Em só 2 minutos, a frente do navio já está debaixo d'água. 4h20 da manhã, acabou. O navio simplesmente sumiu. A velocidade com que tudo aconteceu é chocante, claro. Mas o grande mistério é porquê? Porque um capitão tão experiente como o José Lutina navegou perigosamente perto da costa de Ilhabela, bem no meio de uma tempestade. Bom, basicamente existem 3 teorias principais. E o detalhe é que nenhuma delas foi comprovada. A versão oficial fala de uma anomalia magnética rara, uma coisa da natureza que pode ter deixado a bússola maluca. Já alguns tripulantes que sobreviveram disseram que o navio chegou perto da costa para arrumar a carga, e aí vem a teoria mais sinistra. A de que o naufrágio foi de propósito. Um plano para roubar uma suposta carga de 40.000 libras em... Mas olha, o mistério não para na causa do naufrágio, não. A verdadeira dimensão da perda de vidas é outra grande questão. O número oficial de mortos, que já é uma tragédia, na verdade, conta só uma parte da história. Oficialmente, os registros falam em 445 mortos. Mas os historiadores acreditam que o número real pode passar de 1000. É uma diferença enorme. De onde vem essa discrepância toda? A resposta, ao que tudo indica, está nos passageiros clandestinos. Acredita-se que até 800 imigrantes, muitos deles fugindo da Primeira Guerra Mundial na Europa, estavam viajando escondidos nos porões do navio. Eles só estavam em busca de uma vida nova aqui na América do Sul. E a parte mais trágica disso tudo é que para centenas de pessoas que estavam ali, não existia nenhum registro de que elas estavam a bordo. Eram os mais pobres, os trabalhadores, os refugiados de guerra. Quando o navio afundou, a identidade dessas pessoas se perdeu junto com ele. Elas se tornaram as vítimas esquecidas dessa tragédia. Com o passar do tempo, a história do Príncipe de Astúrias foi meio que sumindo da memória das pessoas, sabe? Ofuscada por outras tragédias. Mas o legado dele continua lá, marcado para sempre nas águas do Brasil. A importância histórica desse evento é inegável. O naufrágio do Príncipe de Astúrias não é só mais uma história triste. É, até hoje, o maior desastre marítimo em número de vítimas que já aconteceu em águas brasileiras. É um título sombrio, claro, mas que é crucial para a memória do país. E assim, o navio continua lá, no fundo do oceano, guardando todos os seus segredos. Será que aquele ouro realmente existiu? E quem eram aquelas centenas de almas sem nome que morreram naquela noite? Essas são perguntas que talvez nunca tenham resposta, deixando o Príncipe de Astúrias para sempre envolto nesse véu de mistério.